E aí, seus lindos! Eu sou Renata Roupa, você já sabe disso. Esse aqui é o Criasauro, o canal que faz sujeira na parede dos outros. Pois é, galera, finalmente, depois de muito tempo aqui no canal, eu trouxe um vídeo sobre grafite. Meu, desde o começo do canal, todo mundo me pede pra falar de grafite. Por que isso? Esse canal aqui só traz coisa de makeover, de customização, por que papo de grafite? Pois é, quem consome o nosso conteúdo não só aqui, mas, por exemplo, no Facebook, no Instagram, ou até mesmo no nosso site lá, o criasauro.com, que lá tem tudo, sabe muito bem que, apesar da gente fazer esse monte de coisa aqui, grafite é basicamente a essência do canal. A minha carreira artística, onde eu comecei a me interessar e a querer trabalhar com isso, né, com arte, foi através do grafite, essa arte de rua. E quem acompanha a gente nessas outras mídias, né, no Instagram, no Facebook, também lá no nosso site, sabe que assim, lá eu acabo postando esse tipo de conteúdo com mais frequência. Então tem lá trabalho comercial, tem algumas coisas que eu faço assim porque eu quero me divertir e tal, que eu quero treinar. Então nesses lugares é onde eu acabo colocando mais esse tipo de conteúdo. Eu ponho fotos, faço uns stories também, mostrando ali um pouco do processo. E desde que a gente trouxe a Criasauro aí à tona, meu, tem muito grafite que a gente fez e que a gente nunca mostrou aqui no canal, porque a gente nunca teve chance, na verdade. Mas acabou que isso foi muito legal, porque o primeiro vídeo sobre grafite que eu tô trazendo aqui no canal é uma parada mega nerd que eu adoro, que é sobre Rick and Morty. E pra você ter uma noção aí de como é o meu envolvimento com esse tipo de arte, eu comecei a me envolver com grafite desde que eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos. Mais da metade da minha vida eu trabalho e sou envolvido com esse tipo de arte. É uma parada que eu amo de coração. Hoje, em 2020, eu faço workshops em empresas, em vários tipos de lugares diferentes, com a história do grafite, falando um pouco de técnica, passando um pouco da vivência que é a arte de rua. É claro que nesse vídeo aqui eu não vou contar a história do grafite, ficar sendo muito técnico, mas eu vou dar uma pincelada aí, né, uma sprayzada, e eu vou comentando aí como é que foi o processo, tal, enquanto eu vou mostrando pra vocês, beleza? Vamos pro vídeo. Existem várias formas de você fazer o grafite, vários processos. E no caso aqui do Rick and Morty, eu fiz ele na casa de um amigo meu, o Cauê. Um abraço pra você aí, Cauê. Ele tinha uma área no escritório dele ali que era novo e ele queria que eu fizesse alguma arte. Ele me deixou assim, livre pra fazer o que eu quisesse. Então, nesse caso, o cliente ali, ele deixou a arte livre ao meu favor, eu podia fazer o que eu quisesse. Então eu propus pra ele, como eu sei que ele curte também Rick and Morty, eu falei, vamos fazer uma parada que tem a ver com esse desenho e tal. E aí a gente foi pra lá e o primeiro passo de tudo, né, que é um dos mais trabalhosos, é vedar ali toda a região ao redor. A gente passa uma fita crepe com um plástico em volta de tudo pra poder proteger o chão, proteger a parede, o teto de possíveis coisas que podem espirrar. E aí eu comecei a riscar eles ali, o Rick de um lado e o Morty do outro. E na minha cabeça maluca veio a ideia de fazer ali uma referência da criação de Adão, né? Que é uma pintura que tá lá na Capela Sistina, feita por Michelangelo. É a Tartaruga Ninja, ela mesmo. Fazer uma brincadeira, né, em relação a isso, colocar o Rick bravo, né, com a arma de portal e tal. E aí eu risquei no papel e com um marcador, né, branco, coloquei ele na parede. Dá pra você fazer isso com giz também, se você quiser. Existem várias formas de você colocar ali, de você transferir o desenho pra lá, mas eu achei legal fazer na mão mesmo. Como eu já faço isso há muito tempo, eu me senti mais à vontade de ir lá e só riscar do jeito que tava na escala. Eu sei que isso é uma das paradas que muita gente pergunta, como que você coloca um desenho desse tamanho numa parede gigante, né? Com o tempo você pega o costume, mas existem outras formas de você fazer isso e eu vou trazer esse tipo de coisa num outro vídeo, tá bom? Como vocês podem ver, né, a parede ela é preta, então eu aproveitei essa cor da parede de ser bem escuro, né? E eu quis brincar com outras cores mais coloridas. Então, depois que a gente riscou ali na parede e tal, a gente resolveu pintar eles de branco já, mesmo sabendo que eles iam sujar depois e tal. Eu achei legal já pintar e deixar eles branquinhos para ter uma noção de composição visual. E aí eu trouxe alguns tons ali de tinta que eu gosto muito, que é roxo, rosa, magenta, aquele roxo que parece açaí, sabe? A minha ideia é transformar ali aquela parte de trás em como se fosse um espaço mesmo, tivesse profundidade e que eles estivessem perdidos ali naquele meio, né? Então, ao redor da parede eu comecei usando esses tipos de paleta. Eu organizei direitinho as cores que eu quero, da mais escura para mais clara, e eu vim de fora para dentro pintando elas. Então, eu comecei lá nas bordas, né, fazendo esses tons mais escuros do roxo, e aí conforme eu fui chegando perto, eu fui fazendo ali com uma cor mais clara.
clara. E existe um efeito ali no spray que eu gosto de fazer, que ele cria um degradê ou um gradiente, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é você transferir ali a cor dela mais forte e aos poucos transparecendo pro preto. E aí como que a gente faz isso no spray, sabe? Tem várias formas de fazer isso, mas eu gosto de fazer desse jeito. Em vez de eu segurar a lata e apertar ela de frente para a parede, que é como a gente faz normalmente, eu coloco ela de encontro com a parede e viro ela pro lado. Então isso faz com que o jato ele espirre ali de uma forma mais intensa no começo e ele vá se perdendo conforme vai ficando mais longe, né? E aí conforme eu vou jogando ali, brincando ali, ele vai criando esse efeito desse gradiente, vai se misturando ali e tal. Essa é uma técnica que eu gosto muito de fazer, mas existem várias outras formas de fazer, tá? E aí em seguida eu fui trazendo outros tons, né? Eu fui colocando ali uma cor mais clara, aquele roxo vampiro, né? Magenta, rosa, e eu fui aproximando essa cor para ficando mais intensa conforme vai chegando no centro da parede, que é exatamente aonde os dedos dele ali deveriam se encontrar, né? E vocês podem ver aí que eu também não sigo muito padrão, eu vou riscando, eu vou um pouco para cima, um pouco para baixo, eu vou olhando ali pelo feeling da parada e eu vou complementando do jeito que eu acho mais legal. O grafite é da hora por causa disso, né? O grafite quando ele é livre é muito legal por causa disso, você vai brincando ali, colocando um pouco ali, um pouco aqui. Vocês vão ver que esse painel vai mudar muito conforme eu for falando aqui. E enquanto isso, a Sarah foi de novo retocando com o branco ali nos personagens e também ela já foi ali com um marcador preto contornando cada um deles, fazendo ali os detalhes ali dos olhos, fazendo os detalhes do cabelo e tal. A gente pode fazer isso com spray se a gente quiser, mas a Sarah ela gosta de fazer isso com um marcador porque ele tem uma consistência melhor ali para poder riscar. Depois disso tudo eu resolvi colocar ali entre as cores do fundo ali do grafite uma espécie de granulado nas cores. Então como é que a gente faz esse tipo de coisa com spray, né? Quando você aperta o spray, mesmo que de perto ou de longe, ele tem ali uma espécie de pressão, um traço linear ali. Isso tem a ver com a pressão da lata e também com o cap, né? Que é aquele pininho, né? A gente chama de cap, mas é aquele pininho que fica na lata. Sim, existem vários tipos de latas diferentes e caps diferentes. Tem caps que são mais fininhos, tem caps que são mais com o traço mais granulado, tem caps que fazem um traçado grandão. Também tem latas que tem baixa pressão, alta pressão, né? Que jogam mais tinta, jogam menos tinta. Cada marca tem a sua peculiaridade, né? E aí o que eu fiz? Eu usei uma técnica que quem é grafiteiro, meu, é obrigatório saber isso, né? Todo mundo que já pintou na rua aprendeu isso alguma vez. Que é a técnica da sacolinha. Que é basicamente pegar uma sacolinha, você pode dobrar ela se você quiser deixar ela mais grossa ou não. E aí você vai tirar o pininho e você vai pôr ele entre o pininho e a lata. Você vai tipo meio que colocar ela no meio das duas. Pra que a gente faz isso, Renato? De uma forma simples de explicar, você tá entupindo o cap. Mas ao mesmo tempo você não tá entupindo, entendeu? Você tá dando um jeitinho ali de a tinta não sair tanto quanto ela deveria. E isso vai transformar o traço da sua lata ali numa parada meio granulada, sabe? Ele não fica aquele traço retinho, né, de spray. Ele fica tudo meio, parece que tá tudo com um borrão. E eu uso isso pra quê? Pra poder criar esses grãos entre as cores. Então coloca ali uma cor mais clara, uma cor mais escura, e aí para poder ter esse merge da brincadeira toda, ele parece que são galáxias, parece que são estrelas, são coisas que estão se misturando de uma forma mega orgânica, e eu acho que isso traz ali um aspecto estético muito legal. Eu gosto de fazer isso nas minhas artes. Se vocês verem lá no meu Instagram, você vai ver que eu basicamente faço isso sempre que eu tenho chance. E aí eu peguei essa técnica e eu apliquei de novo para todas as cores. Então eu fui lá de novo, do mais escuro pro mais claro, brincando com esse tipo de grão. E aí agora a gente vai pra parte ali que eu acho mais legal de fazer, que foi o portal do Rick. Ele é basicamente essa mistura de tudo que eu tô falando pra vocês aqui, só que com uma tinta luminosa. Sim, muitas das tintas que eu usei ali são luminosas. Vocês vão ver que eu pintei de branco primeiro e depois eu vim com a tinta verde. Por quê? A tinta spray luminosa, ela tem essa característica de ser meio translúcida, né? Então se você passa esse spray, por exemplo, numa superfície que ela é escura, você não vai ver ela direito, você vai ver tipo um verde extremamente escuro, coisa bem transparente mesmo, quase não vai ver a tinta. Isso é um desafio para muita gente, né? Tem muita gente que não entende como é que funciona essa tinta, mas é desse jeito que você tem que fazer. Se você quer que ela apareça, você tem que trabalhar com outros tons por
trás dessa tinta. Eu queria que o negócio fosse verde, né? Eu peguei ali um amarelo luminoso e um verde luminoso. E esse monte de camadas que eu criei com o branco, né? Tem parte que é um pouco mais escura, parte que é um pouco mais clara, tal. Quando eu vim ali depois com o verde, ele preenche tudo de um jeito que parece mágica, né? Muita gente tem dificuldade de trabalhar com essa tinta, mas, meu, uma vez que você pega as manhas aí, é muito louco de brincar com ela. E aí a Sarah veio pintando todos os detalhes dos personagens, os olhos, as mãos e tudo que realmente faz parte ali do Rick e do Morty. E aí pra você ver como é que a coisa vai mudando, né? Depois que a gente fez tudo isso, eu parei e olhei pra parede, olhei como ela tava ali, e eu pensei, bom, eu vou colocar mais um pouco de cor nos arredores para não ficar muito escuro. E eu também achei legal de colocar alguma coisa a mais para quem estivesse vendo ali. Eu achei legal brincar com os personagens da franquia. Eu peguei ali com um marcador branco e fui desenhando. Desenhei o Squant, desenhei o Sr. Bunda Cagada. Fui fazendo todos os personagens que eu achava legal. Eu fui perguntando também pro Cauê o que ele queria que eu fizesse. E na hora ali mesmo eu fui fazendo como se fosse um doodle, né? Fui desenhando e tal. E eu fiz de branco justamente porque na minha cabeça esses personagens funcionavam como constelações de alguma forma. E aí, como já era mesmo uma ideia de constelação, eu falei, Sarah, vamos fazer então aqui umas estrelas, umas coisas que unificam, né, os personagens. Então eu e a Sarinha, a gente foi ali com o marcador branco puxando como se fosse assim um mapa, né, um mapa de estrelas mesmo. Você puxa pra cá, puxa pra lá, e aí viram ali as constelações e tal. E aí virou essa parada assim, né, você olha de longe assim, você vê os personagens perdidos no espaço e ao mesmo tempo tem esse monte de coisas ao redor, como se fosse uma constelação toda interligada. E aí, pra terminar, é só assinar a nossa obra e tá pronto aí o nosso grafite do Rick and Morty. E aí, curtiu esse tipo de vídeo? Diferente, né, aqui no canal. Eu sei que tem muita coisa pra falar, muita técnica, muita coisa diferente, mas eu tentei aqui elucidar e resumir um pouco de como foi essa experiência de pintar esse grafite. Vão surgir muitas dúvidas de vocês, então comenta aqui embaixo se vocês quiserem, eu posso responder tudo na medida do possível. O que vocês acharam desse conteúdo? Vocês curtiram de ver ali o processo do grafite, como é que é? Ter essas dicas, essas coisas que eu vou comentando no meio do caminho pra vocês aprenderem. Escreve aqui embaixo também o que vocês acharam disso. É uma forma de vocês verem aí um conteúdo diferente aqui na Criasauro, que tem tudo a ver com o canal, né? E é lógico, também vocês estão aprendendo com isso. O máximo que eu puder ensinar vocês e passar pra frente o que eu conheço, eu vou fazer. Se você achou legal esse conteúdo, meu, coloca aqui embaixo um like pra mim, pra gente poder dar um up no canal. E se você tá chegando agora de paraquedas, meu, se inscreve no canal, porque sempre que possível a gente traz esse tipo de conteúdo maluco aqui, uma coisa diferente relacionada à arte. Fiquem à vontade pra passear no nosso conteúdo e se inscrevam se vocês curtirem. O que vocês acham de eu trazer mais coisas assim pro canal? Comenta aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente volta logo. Um abraço pra vocês e muita inspiração sempre. Falou!